Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa, sobretudo os nossos doentes e de outras comunidades. Nós hoje celebramos na igreja o 30º domingo da Páscoa. E o Senhor, nestes domingos, neste tempo pascal, vai se encontrando connosco e vai nos convidando a aderirmos à sua ressurreição, à sua vida nova, ao Cristo ressuscitado. E o encontro com os apóstolos é também um encontro com cada um de nós para aderirmos a este Cristo novo, a este Cristo ressuscitado. Também hoje na nossa cultura, em Portugal, é o Dia da Mãe e nós lembramos todas as nossas mães. Muitos de nós, quando éramos crianças, era o dia 8 de dezembro e o dia nosso da Imaculada Conceição, mas depois, por razões políticas, penso eu, mudou para este dia, para o primeiro domingo de maio. E no próximo domingo, portanto, será aqui no Canadá, na cultura canadiense, que celebraremos o Dia da Mãe. É uma semana, tanto olhando para as nossas mães, muitas delas já partiram, para os nossos avós, para a nossa família, de onde vimos, e também olhando para as mães aqui do Canadá e sobretudo as mães do futuro, porque no fundo é isso que nós vivemos e a nossa esperança, que a maternidade continua a ter os mesmos valores e os mesmos projetos e a mesma fidelidade à vida, ao projeto de Deus que é de vida. E também hoje é o dia 1º de maio, dia de São José Trabalhador. Vivemos num mundo em crise e temos que olhar para a figura do Pai Trabalhador. Nós temos uma das imagens raras, porque é a imagem de São José Trabalhador. Não há muitas, mas mesmo aqui no Canadá, muita gente me tem dito que nem sequer não conheciam a imagem de São José Trabalhador. E é um símbolo, é uma imagem muito bonita e que fala deste valor, que é o valor de ter e poder, através do trabalho, sustentar a família e procurar o melhor para a sua família. Olhamos também para São José Trabalhador. E neste sentido, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tem grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos apóstolos, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinarem em nome de Jesus. E vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina, e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte. Suspendendo-o no madeiro, Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de se conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados, e nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhes obedecem. Então os judeus mandaram aceitar os apóstolos, intimando-os a não falarem no nome de Jesus, e depois soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor.
Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos anjos que estavam em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram miríades e miríades e milhares de milhares, que diziam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Eu ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e o universo inteiro exclamarem: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro o louvor e a glória e o poder dos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam: amém. E os anciãos prostraram-se em adoração. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo e se compadeceu do género humano. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: nós vamos contigo. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa, subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixe. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Permitam-me, irmãos e irmãs, que eu comece por mencionar o nome dos nossos irmãos que ao longo destes 41 anos da nossa história, como a maioria sabe, e viveram esse acontecimento. A inauguração desta igreja foi no dia de Pentecostes, a 25 de maio do ano de 1980, e portanto são 41, quase 42 anos da nossa história. E em 1995 partiu o nosso irmão Vinícius Pereira. Em 2002, Georgina de Jesus Cabral. 2009, Amaro Vicente. Em 2011, Laurénio Pacheco Beleza. Em 2018, Laurinda Duarte Matias. Em 2019, Manuel Sousa Pavão. E permitam-me também que mencione os nomes de Laurinda e Carlos Evaristo. Portanto, rezemos ao Senhor nesta Eucaristia por todos os nossos irmãos que pertenceram e que foram das nossas famílias e que já partiram. Como eu disse no início, nós hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Cristo, neste tempo pascal, porque os apóstolos estavam convencidos que Jesus seria um libertador humano, que libertaria Israel do domínio romano, porque Israel estava subjugado pelo domínio romano, o Império Romano chegava à terra de Jesus, e quando viram Cristo pregado na cruz, o desânimo, a frustração bateu-lhes à porta e cada um foi ao seu mundo, cada um foi à sua beira. O episódio dos discípulos de Emaús, o caminho de Emaús, diz, nós não sabemos por documentos, mas sabemos por tradição da Igreja, que um dos discípulos que ia a acompanhar, que ia a caminho de Emaús, era o seu próprio tio, o tio de Jesus, o irmão de São José, que acompanhou sempre o sobrinho, e não foi capaz de reconhecer o sobrinho ressuscitado no caminho para Emaús. E foi no partir do pão, apesar de ser tio, foi no partir do pão que ele reconheceu o Jesus ressuscitado. E uma das explicações é porque nunca levantou a cabeça. Pode ser uma explicação. E é tão desanimado que nunca levantou a cabeça para olhar para a cara daquele viajante que é ao lado. Nós muitas vezes fazemos os nossos cálculos e quando a frustração nos bate, nem sequer levantamos a cabeça para reparar no que está ao nosso lado. O próprio tio, com outro discípulo mais novo, que iam a caminho de Emaús, segundo a tradição da Igreja, segundo a tradição que foi passando ao longo dos séculos. Portanto, isto é um sinal de que nós às vezes não reconhecemos o Cristo ressuscitado. Hoje, dia de São José, venerado no mundo com São José Trabalhador,
E é muito bonito nós olharmos para a imagem de São José, porque quando nós chegámos aqui ao Canadá e a Kingston, era tudo jovens, com vontade de trabalhar, triunfar na vida, governar as suas famílias, olhavam para o futuro com esperança, mas também com garra e com certeza à imagem de São José Trabalhador. É uma honra termos a imagem de São José Trabalhador. Temos duas, temos a de São José Pai, ali na Capela do Senhor Santo Cristo, que foi oferecida há pouco tempo à nossa igreja, e a São José Trabalhador desde o início da nossa igreja. E é uma honra muito grande termos essa imagem. E hoje nós não podemos esquecer de onde vimos. É o Dia da Mãe e nós lembramos todas as nossas mães e damos graças a Deus por esse dom da maternidade, que é um dom tão grande, e que tanto hoje como no próximo domingo devemos dar graças a Deus por isso. Portanto, no tempo pascal é o tempo do encontro com Cristo ressuscitado. E os apóstolos, que todos animados, foram voltando. E foi o próprio Cristo ressuscitado que os trouxe. E o próprio Cristo foi se encontrando com eles. E para quem tem fé, quem não tem fé, e às vezes duvida-se, olhai qual foi a recompensa que os apóstolos tiveram. Todos foram martirizados, porque não podiam, como São Pedro diz na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, que é a leitura, o livro que nós lemos durante todo este tempo da Quaresma, da Páscoa, de Pedro disse: deve obedecer santos a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo no madeiro. Deus exaltou pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. E este era o grito que os apóstolos não levavam a todo o lado. E é este o grito que nós devemos levar. E hoje, no Evangelho, este encontro com os apóstolos que foram para a pesca. Pedro era um empresário de sucesso, era um homem que tinha sucesso na vida, portanto naquele tempo era um empresário e que sabia as técnicas da pesca. Nos meus primeiros anos de padre, eu nasci no interior de Portugal, não tenho aquele contacto como a grande maioria de vós que tivestes com pescadores. E uma vez um pescador me explicou-me esta passagem do Evangelho. Um homem muito simples, porque eu não compreendia. Porque Jesus, nos outros Evangelhos, aqui não no do Evangelho que nós acabámos de ler agora de São João, mas nos outros Evangelhos diz que São Pedro não queria muito lançar as redes. Diz nos outros Evangelhos. E eu não percebia porquê. Então, porque é que os apóstolos... Mas diz-lhe São João, diz uma coisa, estava a ser madrugada, já havia raios de luz, e os pescadores sabem com luz que o peixe não cai na rede, porque a vê. E Jesus ressuscitado manda lançar a rede para o lado de onde vinha a luz. E era uma contradição. Para um pescador profissional como São Pedro não fazia cabimento, não tinha cabimento. Mas obedeceu. Pedro obedeceu e a pesca foi grandiosa. Eu quando era mais jovem, não percebia isto. E isto faz parte da nossa própria vida, da sabedoria de cada um de nós. Portanto, Pedro, como profissional, sabia que para aquele lado, de lançar as redes para aquele lado, do lado da luz, que não havia grandes chances de pesca. E depois a grande surpresa, porque os critérios de Deus não são iguais aos nossos. Nós imaginamos que estamos muito seguros, muito convictos das nossas certezas e às vezes estamos completamente errados. E portanto, neste dia,
E no tempo da Quaresma, no tempo da Páscoa, nós devemos continuar a dar esse testemunho. Cristo morreu por nós e ressuscitou na glória que Ele agora possui, como Senhor do céu e da terra. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor e honra, glória e poder por sempre. Os apóstolos não tinham reconhecido Jesus. Não sabiam o que era Ele. Era o Cristo ressuscitado. E Jesus ordenou-lhes, o Cristo ressuscitado, lançai a rede. E eles lançaram. E não conseguiam puxá-la para fora, contra todas as contrariedades da pesca normal. O discípulo amado de Jesus, que era São João, que é o autor do Evangelho de hoje, foi o primeiro a reconhecer Jesus e disse: é o Senhor. E Simão Pedro, aquele que amava o Senhor mais que os outros, fez-se ao mar, vestiu a túnica e fez-se ao mar. Esta barca simboliza a Igreja de Cristo, que está no mundo e às vezes não sabe como ir em frente. Nós ontem celebramos São Pio V, que foi o Papa que deu à Igreja a devoção de Nossa Senhora do Rosário. E a devoção de Nossa Senhora do Rosário vem da Batalha Lepanto, que foi uma batalha naval em que os antepassados dos turcos quiseram invadir a Europa. E o Papa pediu à Igreja toda para rezar o Rosário. E por isso daí surgiu o nome Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora vem em Fátima confirmar, a dizer aos pastorinhos: eu sou a Nossa Senhora do Rosário. E, portanto, parte desta batalha, porque senão o nosso mundo não seria o mesmo, se os cristãos não tivessem rezado e os homens de força, cristãos daquela época, não tivessem lutado. E dizem escritos do lado dos muçulmanos, que os muçulmanos no mar, quando combatiam os cristãos, viram uma senhora que não interferiu na guerra, mas ameaçou-os. E eles tiveram medo. E começou a constar no meio das tropas muçulmanas que havia qualquer coisa de extraordinário. Os cristãos não viram, mas do lado dos muçulmanos consta isto. A Igreja de Cristo tem passado muitas tempestades. E estamos a passar uma tempestade muito grande neste momento, que nós não estamos a perceber aquilo que está a acontecer na Ucrânia, e às vezes os meios de comunicação social querem nos fazer ver, orientar o nosso olhar para um determinado lado, e se calhar, certamente pode ser o lado errado. Podemos não estar a olhar para o lado certo. E como cristãos devemos sobretudo estar atentos. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós estamos por razões de laços históricos, estamos muito ligados ao Brasil. Vai haver manifestações gigantescas. E, para espanto de nós todos, o povo vai para a rua pedir liberdade. E não é ao Presidente. É para que o Presidente tenha liberdade. Porque a justiça está sufocada. E às vezes fala-se de liberdade, mas quer-se tirar a própria liberdade. E hoje os meios de comunicação, eu estou um pouco curioso, porque eu sei que os nossos meios de comunicação não vão falar muito disso, vão tentar esconder. São milhões a pedir liberdade para o Presidente. E isto é para nós pararmos e refletirmos. O que é que está a passar no mundo de hoje? Eu lembro-me, quando era estudante em 1981, no Porto, daquelas manifestações nestes dias terríveis, uma criança, um jovem,
estava sentado ali perto da Rua Escura, perto da Catedral, e uma bala, um tiro, veio e matou aquele jovem. E que estava a lutar, aquela gente toda na rua, a lutar por princípios e às vezes não muito certos. Deixámos-nos conduzir não muito certo. Para que é que foi aquela morte? Hoje, no Brasil, que é um sinal para o mundo e para a igreja, o povo está na rua e vão tentar esconder, abafar, a pedir liberdade. E é motivo para nós pensarmos no mundo em que tanto se falou de liberdade, que havia tanta liberdade, que tínhamos toda a liberdade, e agora chegámos a um momento em que o povo vai para a rua pedir liberdade. E o que é que isto significará? Porquê é que não temos liberdade? O que é que se pretende esconder? O que é que se está a tentar abafar? Para onde nos estão a tentar conduzir? E neste dia de São José, que era o dia de São José, pai, trabalhador, sem liberdade não há futuro. De todas as vezes que tentaram calar este ou calar aquele, quando nós em Portugal tivemos o antigo regime, conheci tantos padres que tinham jornais e que escreviam nos jornais. Às vezes, à quinta-feira, o jornal era todo riscado, todo cortado. Isto não pode sair, isto não pode sair, isto não pode sair, isto não se pode ser dito para o povo. E era uma tormenta, porque o jornal era todo censurado, aquilo não se podia dizer. O que é que o povo do Brasil hoje está a dizer? Não é só o povo do Brasil, mas o que é que o povo do Brasil hoje vai dizer nas ruas? E eu convido-vos a olhar para isso. Convido-vos. Eu sei que se houver algumas pessoas que me estejam a ver, não gostarão destas minhas palavras, mas é motivo para parar e refletir. O nosso Ocidente fala de coisas e quer precisamente o contrário. Defende precisamente o contrário e serve-se de nomes bonitos como a liberdade para tirar a liberdade. Fala de justiça para tirar a justiça. Fala de muitos aspectos com o objetivo de tirar. Custa o que custar. Eu hoje rezo pelo povo do Brasil, porque está a dar uma lição ao mundo. Está enganado. Ele tem a liberdade toda e estão enganados. Estão a ser conduzidos erroneamente. Pensemos o que isto significa. No dia em que celebramos São José, trabalhador, e no dia em que celebramos as nossas mães, nós fomos educados sem medo das palavras. Eu, pelo menos, nunca tive medo das palavras. Mas há uns sinais por aí. Começa a haver uns sinaizinhos preocupantes que o Espírito de Deus, que o Espírito de Jesus Cristo nos ensine, e que estas palavras de Pedro e dos apóstolos, nós não podemos calar aquilo que ouvimos e escutamos. Nós não podemos calar a nossa fé. Nós não podemos calar aquilo em que acreditamos. Porque devagarinho, vai-se tirando a palavra. E vai-se encaminhando para onde, com certos objetivos que não são reais. Que o Senhor nos dê força e que nos anime, e que nós hoje, no dia de São José, homem de trabalho, que nos dê força no nosso caminho e na nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Na alegria pascal, irmãos caríssimos, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai, que ouviu as súplicas do seu amado Filho, para que atenda misericordiosamente as nossas humildes preces, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, a quem Jesus pede que o amem, pelas ovelhas e cordeiros que ele apascenta, e pelos bispos que com ele seguem a Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos, irmãos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, e pelos que são perseguidos por falarem de Jesus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhes deste tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre.
Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciamos, e que por todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, ouvi as nossas súplicas e fazei que, à imitação de São José, levemos sempre os nossos corações o testemunho do vosso amor e gozemos eternamente a verdadeira paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Enviar para todas as mães um abraço e que Maria olhe para todos, interceda por todas, as mães sobretudo em Portugal e no mundo português, na imigração, um pouco por todo o mundo. E pelas nossas mães e por todas aquelas que são mães, portanto que o Senhor, cantemos louvores ao Senhor pelo dom da maternidade. E portanto preparemos também para a próxima semana, para aqui no Canadá celebrarmos o Dia da Mãe. Também já, eu não sei se já receberam uma carta em casa sobre a festa de Nossa Senhora de Fátima, será de forma muito simples, as procissões serão em volta da igreja e portanto, e já está aí o take-out e etc. na folha, na agenda da semana. Portanto, muito obrigado e por toda a colaboração para celebrarmos Nossa Senhora de Fátima, a nossa padroeira. Agora a seguir vamos ter a Eucaristia Inglesa, a missa dos 60 anos do Sr. Padre Leo Byrne, que celebra hoje 60 anos de ordenação sacerdotal. Portanto, e damos graças a Deus por este acontecimento e pelo facto de ele vir celebrar connosco a Eucaristia aos domingos. Dá graças a Deus por isso. Às 6 não haverá missa, mas será ao 12:15, onde haverá a coroação do Divino Espírito Santo das domingas, de uma forma também muito simples. Vamos fazer as domingas desta forma simples e hoje, porque agora às 11 horas e também às 9:30 não convinha à família, não haverá a missa das 6, mas será ao 12:15. Desejo a todos boa semana e em paz e que o Senhor vos acompanhe.